Gramada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Von Zuben com boas condições, motorista não perde tempo na Engenheiro Francisco de Paula Souza, também faz um bom caminho pela Avenida da Saudade e pela Rua Abolição. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon. Seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99 100 6609. Júlio Nascimento. 11h33. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto, você acompanhando nas plataformas digitais e também pelo YouTube e pelo Facebook. Não há fronteiras, pela internet você acompanha a Rádio Bandeirantes onde estiver. Estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E começamos com o destaque da Ponte Preta, chegando na voz de Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Nossa Área. A Ponte Preta foi até o Rio de Janeiro e foi derrotada pelo Botafogo pelo placar de 2-0. Resultado, jogou novamente a Macaca para a zona do rebaixamento. E agora tem pela frente 2 confrontos diretos, em casa contra Londrina e Confiança. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Oi, Júlio. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani conquistou uma bela vitória, né, Júlio? Vencendo em casa, bateu a equipe do Brasil e melhorou a sua situação na tábua de classificação. Sem tempo para treinar. O time está viajando para Florianópolis. Nesta terça tem o Avaí. Regis e Rodrigo Andrade, mais uma vez, serão desfalques. Maxwell deve iniciar a partida como titular. Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Outro Júlio, bom dia a todos. Na Série A foi uma rodada dos visitantes. Só o América Mineiro jogando em casa ganhou do Fluminense 1-0. Destaque para a goleada do Internacional para cima do Flamengo no Maracanã 4-0. Hoje tem mais um jogo. Tem Grêmio e Chapecoense. Nossa Área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Marcos Luiz, Antônio Lupe, comentários com Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista, direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. A Rui Rodrigues, motorista, não encontra dificuldades, faz um bom caminho pela Rua Piracicaba, também pela Moreiras, tanto no Jardim do Lago quanto no Jardim São Bernardo, o motorista não encontra dificuldades. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. Acesse nexgardbrasil.com.br e saiba mais. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. Concede. Vamos lá, informações da Ponte, chegando com o repórter Antônio Lupe nesta segunda-feira. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço a você, a todo mundo que está acompanhando o Nossa Área. A Ponte Preta ontem fechou a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Botafogo no Engenhão. A Macaca entrou em campo na zona do rebaixamento. Por conta da vitória do Confiança e do Cruzeiro no sábado, as duas equipes conquistaram bons resultados, tanto é que deixaram o Z4 da Série B. E a Ponte não conseguiu fazer o seu papel. Perdeu por 2-0 para o time carioca, resultado que colocou a Macaca na zona do rebaixamento. No primeiro tempo, o gol do Botafogo foi dado de presente pelo sistema defensivo da Ponte Preta. Um cruzamento do Daniel Borges, falta de comunicação entre Kevin e Ivan e o lateral direito marcou contra. O segundo gol do Botafogo, praticamente no final da partida, Rafael Moura, que entrou no segundo tempo, marcou de cabeça, fechando o placar em 2-0. A Ponte está na 18ª colocação, 13 pontos ganhos e foi a 10ª derrota da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o técnico Gilson Kleina tentou explicar a atuação da Ponte e tentou argumentar o porquê. O torcedor ainda pode acreditar que a Ponte vai dar a volta por cima e escapar do rebaixamento na Série B. Eu entendo que nós continuar o trabalho e as ações que nós cometemos, né, no jogo, quando a gente estava num jogo controlado, meu ver, essa é a minha análise, e eu não vi o Botafogo, teve até uma bola do Chay que ele chutou até despretensiosamente e nos levou ao perigo. E depois, infelizmente, uma fatalidade, faltou uma comunicação ali e nós entregamos o gol. Aí é claro que daí a gente tem que trabalhar o poder de reação, a gente tem que trabalhar o poder da confiança, aumentar a autoestima. Aí já no primeiro tempo, quando eles fizeram o gol, eles já ficaram com duas linhas seguras, já queriam já o contra-ataque, tanto é que eles estavam dobrando a marcação em cima do Richard, em cima do Moisés. Mas mesmo assim nós tínhamos a construção da jogada, a equipe estava bem postada, eu entendo que nós tínhamos o controle do jogo, é isso que nós temos que continuar o trabalho. Agora também essa fase mudar, né? Que também o adversário possa errar. Acho que é isso, a confiança é que no próximo jogo a gente possa ter o resultado positivo, o resultado de 3 pontos. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que a gente está todo dia, toda apresentação, todo jogo, fazendo com que a equipe possa ser consistente e não só consistente, a gente possa ter dois tempos consistentes, né? Acho que no segundo tempo nós demos uma caída, e aí tentamos, né? Até por mais a gente tinha que buscar mais o resultado do que o próprio adversário. Então acreditar é que no trabalho, acreditar sempre no próximo jogo que a gente possa voltar a vencer. Claro, é assim que nós vamos trabalhar. Se eu não acreditar, eu não posso estar amanhã lá. Acreditar, levantar a cabeça, trabalhar. Eu concordo hoje contigo que as trocas hoje, elas surtiram pouco efeito, acho que tem que dar mais. Até quero salientar, acho que o Veras entrou com uma situação e melhorou um pouquinho a bola lá na frente. Meu time fez uma jogada boa, um tempo parado, entrou o Leonardo também no processo de muito tempo parado, agora tem até a ritmo, mas a gente tem que ter essa ousadia, então é acreditar para que quarta-feira as coisas possam mudar para nós e a gente poder construir uma vitória. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes.
Boa noite, Kleina. O que justifica a titularidade do Richard? Porque os outros atacantes, o Iago foi dado a regularizado essa semana. O Niltinho estava com Covid, né? Então, nós fizemos um jogo com o CRB, nós mantivemos essa plataforma. Eu acho que o Richard faz um trabalho que, infelizmente, ninguém faz uma análise, mas é um jogador tático, nos ajuda em várias funções. Mas também está passando pelo processo como todos nós, que a hora que a gente tem uma criação, você vê que no primeiro tempo que nós tivemos as melhores ações, nós tivemos 8 finalizações contra 4 do Botafogo, nós não concretizamos, não convertemos isso, essa soberania em gol. Aí no segundo tempo inverteu as situações, tivemos dificuldades. Não é assim, acho que pelo processo que nós estamos, agora esses jogadores estão ficando à disposição, que é o caso do Iago, que chegou em 10 dias aí com a gente, jogador importante, mas hoje eu entendi que a entrada do Niltinho, eu acho que até o Niltinho fez uma grande jogada ali com o Veras, e nós estávamos numa condição ainda de 1-0, como no começo do jogo, no segundo tempo, ao lado direito com o Richard e o Kevin, nós tivemos uma boa chance de finalizar, ali o Camilo fez o corta-luz, o Moisés não conseguiu chegar, enfim. Acho que a titularidade não passa só por um jogador, a derrota nossa tem que ser, todos têm que assimilar, erramos e tentar corrigir o mais rápido possível para quarta-feira. Esse é o técnico Gilson Kleina depois da derrota para o Botafogo lá no Engenhão, 2-0 para o time carioca. Lembrando que a Ponte não teve o Cleilton suspenso, né? Cumpriu suspensão por conta da expulsão na partida contra o CRB. E o Rodrigão não ficou à disposição por conta de uma lombalgia, ficou em Campinas realizando o tratamento. O Josiel foi o escolhido para começar a partida entre os titulares. A Ponte agora tem 2 compromissos em casa, no Moisés Lucarelli, contra 2 times que brigam diretamente na parte de baixo da tabela. Quarta-feira tem o duelo contra o Londrina e no próximo sábado o jogo contra o Confiança, as 2 partidas em Campinas. E só para finalizar essa primeira participação aqui na nossa área, Júlio, em relação à Ponte, depois da partida ontem, até um lance que, confesso, eu vi que gerou um certo tumulto, mas fiquei sem entender o real motivo da situação. Mas uma discussão entre o técnico Anderson Moreira, do Botafogo, e o zagueiro Fábio Sanches, da Ponte Preta. Não foi relatado nada em súmula, eles ficaram conversando por ali, o Kleina chegou e o Fábio Sanches acabou até empurrando o técnico do Botafogo, Anderson Moreira. É claro que se a Procuradoria do STJD, através das imagens que foram divulgadas pela TV, eles entenderem que o caso é para uma punição ou um julgamento no STJD, pode ficar ruim para o zagueiro da Ponte Preta, que ontem mais uma vez até fez uma boa partida, e o técnico do time carioca, Júlio. Isso aí tá com cara, viu, Lupe, de treta de tempos de Goiás, né? Eles trabalharam juntos no Goiás. Parece coisa antiga, hein? Não sei se é só coisa do jogo, não. Eu tive essa impressão. Acho que foi em 2016 e 2020. 2020, 2020, né? 2016 eu não lembro se eles bateram o mesmo período no Goiás. Mas 2020 o Fábio Sanches jogava com o Anderson, perdeu a vaga, enfim, não sei se ficou algum tipo de mágoa. Mas não interessa o motivo da briga, interessa o que o Lupe disse. Até estava consultando aqui o nosso ouvinte, ex-advogado da Ponte Preta, o doutor Artioli, né? Sobre essa situação de STJD. Porque o Fábio Sanches, segundo os nossos comentaristas, foi um ponto positivo ontem, né? A dupla Rayan e Fábio Sanches, apesar de um 2-0, foi um ponto elogiado pelos comentaristas. Os gols do Botafogo não surgiram em erros deles, né? A gente vai falar muito do Kevin, do Ivan no primeiro gol, a falha de cobertura no gol do Rafael Moura também, mas é um assunto preocupante aí para a sequência do campeonato. Um dos poucos pontos ali ligeiramente elogiáveis desse time da Ponte ontem contra a equipe do Botafogo. Carlos Henrique, situação delicada. A Ponte começa a semana do aniversário na zona de rebaixamento e gerando muita desconfiança, muita tristeza com um futuro incerto dentro dessa Série B para o torcedor, CH. Entre outras peripécias, essa diretoria conseguiu até perder uma das poucas coisas boas dos últimos tempos, que era a parceria com o escritório do Dr. Artioli. Veja só você, até isso eles conseguiram. Bom, é verdade, eu concordo. Os 2 zagueiros, eles fizeram um trabalho discreto, né? Porque não dá para ter relevo diante de mais uma derrota, mas daqueles que erraram, e todos erraram muito, os 2 zagueiros da Ponte foram aqueles que... Os 2, né? Que erraram menos, também na minha opinião. O problema
problema é geral. Eu não estou surpreso com a derrota. Nós fazemos programa todos os dias aqui. Você sabe que eu queria não estar certo, mas eu coloquei isso, que dificilmente a Ponte teria sucesso no Rio de Janeiro. E não é nem muito pela categoria do adversário, que eu respeito muito, pela camisa principalmente. Mas pelas deficiências que a Ponte tem, né, Júlio? Você narrou o jogo ontem, você quando observa o banco de reservas, para você mexer no time, é uma grande tristeza, né? As escolhas de começo, esse menino que jogou na frente, Gesiel, o nome dele? Josiel. Isso. O Kleina, ele não pode... Não é possível que ele já não tenha detectado que esse moço não tem a mínima condição. Esse moço tropeça na bola. E por pior que o Veras seja, e eu tenho várias restrições ao futebol do Veras, esse menino não é mais jogador que o Veras. Não é. Ele faz muita fumaça, mas produz absolutamente nada, entre outros. Então, o problema é a qualidade técnica do time montado. Eu acho que o Kleina tem a responsabilidade dele, ele poderia enxergar algumas coisas que ele teimosamente não enxerga, né? Entre elas, essa insistência com o Locatelli que não participa do jogo, o Richard é um menino que não produz absolutamente nada em termos de ataque, o Camilo está mal posicionado, ele embola o jogo com o Moisés, não é? Ele poderia fazer outras coisas para minimizar o grande problema maior, que é a falta de jogador de qualidade, né? E ele não faz isso. Ele vai no tradicionalzinho, e o tradicional já ficou muito claro que não dá resultado. Não dá resultado. Então, ontem foi mais um capítulo do mesmo, né? Trocar treinador resolve? Não sei, viu, Júlio? Eu acho que não, mas continuar com esse discurso repetitivo, a torcida não aguenta mais, né? A falta de consideração, de respeito que essa diretoria tem com a história da Ponte é um negócio gigantesco, né? Não é possível. Eu me recuso a acreditar que eles estejam achando que está tudo bem. Eu tenho certeza que não. O problema é que eles não têm capacidade para mudar, né? Essa é a grande realidade. Se fosse um torneio apenas, né, que as coisas não estivessem encaixando, mas essa história já está repetitiva, né? O final das coisas a gente já conhece. No final da situação, né, perto do encerramento, vem aí uma mão divina, né, porque essa é a grande realidade, e acaba quebrando o galho da Ponte, e ela não é rebaixada. Agora, esse campeonato aqui, eu não sei não, viu? Do jeito que a coisa tá indo, só tem uma solução. Ou você coloca mais jogadores à disposição do treinador para a gente tentar enxergar algo diferente, ou tem que trocar tudo, inclusive a diretoria. Que, repito, ela não tem capacidade dentro do futebol para fazer melhor do que está sendo feito. Não há dinheiro, toda hora tem uma desculpa pronta, né? Eles contratam somente jogadores que estão encostados no mercado, porque senão nem contratariam, né? Esses um pouco mais famosos, como é o caso do Rodrigão, ele só veio para a Ponte porque ele tem uma condição física muito questionável, né? Porque se ele tivesse em ordem, ele iria para o outro time. Então não há relacionamento no mercado, não há credibilidade no mercado para você buscar alternativas. Bom, eu não preciso nem ir muito longe, né? Uma coisa que todo mundo sabe, é público. Quando a Ponte resolveu trocar o Fabinho Moreno, ela ficou 2 semanas procurando treinador e recebendo não de todo mundo. Sabe por quê? Porque o mercado sabe que essa gente que está tocando a Ponte não é do ramo. Então essa é a realidade, nua, triste, eu lamento muito falar isso, mas eu não vejo a médio prazo uma solução para isso não, a não ser que essa diretoria, isso não vai acontecer, né? Por causa de vaidade, né? A vaidade vem acima de tudo, infelizmente. Vaidade eles têm bastante, eles são providos de muita vaidade, todos eles que estão ali. Então eles não vão ter o discernimento, o respeito, o desprendimento de reconhecer que não deu certo, não funcionou, eles não conseguem fazer. Eles não sabem fazer. Essa é a realidade. É triste. Mas ontem o que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo menos para mim, Júlio, você sabe disso, não foi nenhuma surpresa.
Pois é, né? Uma situação muito triste da Ponte, até debatendo aqui com os colegas ontem sobre o que acontece com a Ponte Preta, se é uma falta de padrão tático ou se de fato é uma questão de elenco, né? O CH trouxe na semana passada, já inclusive no portal Carlos Batista, foi o mesmo discurso de ontem dos nossos colegas. A questão de elenco da Ponte Preta é muito preocupante para a sequência do campeonato, para se pensar numa reação dentro da Série B. Não se tem ninguém, além de Moisés, Camilo e Rodrigão, dos jogadores de linha, que você espera alguma coisa na Ponte. Aí até comparando, né, CH, com o Botafogo, que chega à sua 4ª vitória consecutiva, 3 vitórias consecutivas com o Henderson. Dessas 4 vitórias eu vi 3 jogos, 2 na íntegra. O clássico contra o Vasco e o jogo da Ponte, porque eu trabalhei ontem aqui na Rádio Bandeirantes. O Botafogo não tem absolutamente nada de espetacular e já está numa arrancada beirando o G4. Mas ele tem um diferencial. Pedro Castro no meio-campo, Canu na defesa e Chay no ataque. 3 jogadores que estão fazendo diferença. E aí, de repente, você tem no segundo tempo um Joel Carli, que é um zagueiro experiente, um Rafael Moura, que ontem decidiu. Alguns poucos jogadores que estão desequilibrando e faltam jogadores que desequilibram pro lado da Ponte também, né, CH? A gente está tanto tempo nesse negócio aqui, Júlio, e quando você faz as divisões periféricas, eu falo periférica porque tem elite que é a A. Eu não estou aqui diminuindo nada. Estou dizendo que os times da Série B, da Série C, como é o caso desse ano, a gente realizar o trabalho na tela da Band, você é obrigado a estudar um pouco mais, a afinar o seu conhecimento. E você percebe que esses clubes aí que aparecem, que não são tão conhecidos e tradicionais, eles aparecem com destaque porque o trabalho é honesto, tem critério, e você verifica que por detrás tem gente do ramo. Não é difícil fazer. Não é difícil fazer. Mesmo sem dinheiro, é possível fazer bem feitinho, com critério, com transparência. Pode pegar, tem aí vários exemplos. Olha o que o Ituano está fazendo há 2, 3, 4, 5 anos, gente. Daqui a pouco o Ituano vai passar os times de Campinas. O Bragantino já passou. Muito por força do patrocínio, que estava na mão dos times de Campinas, eles conseguiram perder. Porque a vaidade é em primeiro lugar. Aí vem a discussão de estádio, né, que cada um quer ter o seu e nem tem público para isso. Aí eu vou ser criticado com muita gente, eu não vou entrar nessa esfera não vou entrar nessa dividida porque não vale a pena essa discussão. Cada um com os seus problemas e eu com os meus. Eu estou aqui falando do time da Ponte e do que ela desenvolve dentro do campo. Se o seu conselho deliberativo, os seus sócios eles acham que está tudo bem, eles estão com o braço cruzado assistindo essa diretoria cometer uma das... Olha, essa diretoria está conseguindo fazer um trabalho pior do que a diretoria comandada pelo Abdala. Olha que precisa de um esforço muito grande, hein? Precisa caprichar. E pelo menos, né? O Abdala teve o discernimento e falou, não dou conta. Tá aqui, entregou o cargo e percebeu que, talvez, eu acho que teve boa vontade, e percebeu que não era dele, não era a praia dele. E essa diretoria deveria fazer o mesmo, porque eu não vejo, eu repito, um caminho com a maneira dessas pessoas pensarem. Você citou muito bem o Botafogo. O Botafogo é um time, pega a folha corrida dos caras, o que eles devem de dinheiro, as complicações trabalhistas, o que eles têm de bucha administrativa e conseguem na Série B montar um time, esse aí, ó, que não tem, dito pelo Júlio, eu concordo 101%, tem nada de excepcional, nada. Mas está organizadinho, está fechadinho, está ali, ganhando 2, 3, já vai lá para cima. A Ponte não consegue nem fazer o trivial, o mínimo. Então esse discurso do Kleina é uma coisa enjoativa, uma coisa triste. Estou recebendo aqui um monte de mensagem, a torcida revoltada, com razão. Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? Aliás, não é só a diretoria que tem que sair, né? Porque se o Conselho Deliberativo não toma nenhuma atitude, o presidente do Conselho não toma nenhuma atitude, não acontece nada. Está todo mundo assistindo de braços cruzados. A Ponte vai para a Série C. A Ponte vai para a Série C com essa gente aí. E ninguém faz nada. Triste.
Eu lamento muito falar tudo isso, porque eu já vi muita coisa positiva aqui em Campinas, feito por pontepretanos, realizados por gente que realmente é bem intencionada e é do ramo. Então, você foi muito feliz no que colocou. Não precisa fazer... Pega aí a campanha do Brusque. Pega aí a campanha do Brusque. De outros times tem 1/3, 1/4 do valor da folha de pagamento da Ponte. E fazem muito melhor que a Ponte. Então, se isso não é o suficiente para deixar essa gente envergonhada, eu estaria envergonhado. Se eu fosse o presidente da Ponte, eu estaria envergonhado. Ó, não dei conta, tá aqui, ó. Muito obrigado. Bota outro aí, porque... E não é um ato de covardia. É melhor que seja assim. Porque não tem mais o que a gente fala, né, Júlio? Não tem mais. Troca técnico, não dá para mandar 15, 20 jogadores embora. Não é possível nesse momento. Então eu só vejo essa saída. Lamentavelmente eu só vejo essa saída. O Tandy Negrão aqui manda mensagem: quando eu falo que o treino é fraco, o time teve todo o tempo para treinar, mas não mostra nada de novo, sempre os mesmos erros, time sem jogada, sem padrão, já passou da hora de mandar o Kleina embora, manda aqui o Tandy Negrão. Fora Gilson Kleina, retranqueiro, a torcida não aguenta mais esse incompetente técnico, o Xandão escreve. Concordo com o CH. A vaidade atrapalha a evolução dos dois times na cidade, manda aqui o Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento, aqui é o Carlos Oliveira, falo de Amparo. Infelizmente, depois da demissão do João Brigatti, a Ponte só tem caído. Até hoje não teve uma explicação para a demissão. O time estava bem colocado no campeonato. Comente aí. Manda aqui o Carlos, obrigado pela mensagem. Fora Kleina, fora Locatelli, vitória contra o Goiás atrapalhou a Ponte. Se tivesse perdido, o Kleina teria caído. Bom dia, Júlio Nascimento, equipe. O Kleina, com um elenco diferente do ano passado, já mostrava problemas com o Náutico. E agora, mais uma vez, está fazendo um péssimo trabalho. Renovação já. Alain Oliveira, do Jardim Uruguai. Tem outro detalhe importante na partida de ontem. Eu não sei se os companheiros falaram na transmissão. Ponte morreu fisicamente no segundo tempo, hein? De novo. O Kleina, que chegou aí nas primeiras rodadas lá atrás, dizendo que o time dele, entre outras palavras, não falou claramente, né? Que o time tava se arrastando em campo, que ele ia dar um jeito. Me parece que não deu, não. Bom dia, Júlio. Trocar o técnico resolve sim. Parem de defender o trabalho do Kleina. Abraços, Luiz. Bom, não vi ninguém defender o trabalho do Kleina, Luiz. O erro do primeiro gol foi do Ivan. Saiu do gol sem necessidade. Abraço, Fernando. Olha, eu tô com o Fernando. Tudo bem que o Kevin, assim, não dá pra isentar o Kevin e dizer que ele não teve nenhuma culpa no gol. Mas se fosse pra colocar aqui alguém que atrapalhou o andamento da jogada, eu acho que foi mais uma questão do Ivan do que do Kevin. Né? O Ivan tava saindo pra uma bola que não era de cobertura dele, ele não tem histórico de sair nessa bola, o Kevin tá de costas, ele não avisa, o Kevin naturalmente vai tocar de cabeça, uma bola fraca, acreditando que o goleiro vai estar posicionado onde ele sempre fica. É uma jogada corriqueira. E o Ivan tentou fazer algo diferente ali, sem avisar, né? Quando não tem comunicação no futebol, ou em qualquer outra profissão, fica muito difícil. Não isenta o Kevin, porque um jogador de qualidade técnica olharia para onde ele vai tocar, né? O Kevin cometeu esse erro de fundamento de não observar, não ter aquela olhada rapidinha para trás para ver o Ivan, e isso acabou prejudicando. Mas eu tô com os colegas ontem, achei mais falha do Ivan do que do Kevin. Eu tô com vocês também nessa, viu? Eu não tô isentando o Kevin também, não. Mas eu não sei o que o Ivan foi fazer ali. Bom, até o Ivan tá descontrolado, né, Júlio? Triste, né? Um momento de reflexão, de fato, nesse time da Ponte. Marcelo Pimentel, Júlio, eu desisti do time da Ponte. Marcelão, quem sou eu para dizer como alguém deve torcer, né? Mas tem que acreditar, né? O futebol, mesmo em momentos delicados, é esperança naquilo que não se pode ver, né? Difícil acreditar numa evolução da Ponte, né? Não tem elenco, o trabalho do Kleina é limitado. Mas torcer tá nesse pacote aí, né? Sofrimento, acreditar quando parece tudo difícil. Não desiste não, cara. Torcer tá incluso aí na alegria e na tristeza também. O Edilson do Jardim Flamboyant, os jogadores estão sem vontade. Futebol de quinta categoria. O time já está derrotado antes de começar a partida. Júlio, por mais que se queira focar na falha do Kevin, o Ivan foi o principal responsável pelo gol. Falamos aqui, né, Paulão? Obrigado pela mensagem. Wilson de Márzio, José tocou na bola 5 vezes, 2 vezes foi para dar saída. Richard, a cópia do Paulo Sérgio e Safira. Locatelli também só deve ter empresário forte, manda aqui o Wilson de Márzio. Outras mensagens aqui dos nossos ouvintes falando sobre a derrota da Ponte.
Bom, Lupe, próximo compromisso quarta-feira, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Quarta-feira contra o Londrina no Moisés Lucarelli, eu volto no destaque final. Até já, Júlio. Eu tenho um recado pra você, ouvinte da Bandeirantes da Telha Norte. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver a sua casa da melhor forma e conta também com ofertas mais do que especiais. Kit gabinete gaveteiro 50 centímetros com porta e cuba CQ35 Roca por apenas R$ 899,90 e cuba de apoio Deba 46 por 44 Roca por apenas R$ 549,90. E tem mais, em torneira para lavatório mesa, bica baixa, básica e selite, R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60 por 60, retificado em cepa por apenas R$ 89,90 o metro quadrado. Fique ligado, ofertas válidas até quinta-feira, dia 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma das lojas da Telha Norte em Campinas e região e aproveite. E com novidade, hein? Agora você pode parcelar as suas compras em até 36 parcelas fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira na Telha Norte mais próxima da sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte, viva a sua casa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário venceu o Remo 1-0, o Guarani derrotou o Brasil 2-0, Curitiba e Goiás empataram 1-1, Cruzeiro venceu o Brusque na estreia de Luxemburgo 2-1, o Confiança meteu 4-0 para cima do Náutico. CSA e Avaí 0-0, o Vasco venceu o Vitória 1-0, Sampaio derrotou o Vila Nova 2-0, Botafogo venceu a Ponte por 2-0, mesmo resultado da vitória do CRB contra o Londrina. Náutico 30 pontos, Curitiba 30 pontos, CRB 28, Goiás 27, este é o G4 neste momento. Guarani subiu para a 7ª colocação, tem 26, e na zona de rebaixamento, Vitória 13, Ponte Preta 13, Londrina 13, Brasil de Pelotas 12 pontos. É a situação da Série B depois de 16 rodadas. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai até Florianópolis enfrentar o Avaí, às 19 horas no Estádio da Ressacada. E na quarta-feira, a Ponte Preta recebe o Londrina, às 19 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 17ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Meio-dia, 5 minutos, vamos com Marcos Luiz, informações do Guarani que venceu. Subiu na tabela novamente depois da vitória contra o Brasil de Pelotas, hein, Marquinhos? É verdade, Júlio. Você disse muito bem, né? Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Subiu novamente na tabela, mas ainda está fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Claro que poderá entrar na próxima rodada, desde que aconteçam algumas combinações, e o Guarani para este jogo contra o Avaí às 7 da noite, lá na Ressacada. Repercutindo, Júlio, um pouco mais da vitória do Guarani em cima da equipe do Brasil, o técnico Daniel Paulista começou falando sobre a estreia de Eduardo e a oscilação do futebol do Meia Andrigo. Bom, acho que são dois jogadores em momentos diferentes. Agora, são dois jogadores que nós temos uma confiança muito grande. O Andrigo é um atleta que a gente conhece há bastante tempo, inclusive trabalhei com ele no esporte, na passagem que ele teve por lá. A gente acompanhou ele no Atlético Goianiense, no próprio CSA no ano passado. É um jogador de uma qualidade técnica muito boa. Tenho certeza que vai nos ajudar, como está nos ajudando. Lógico, agora é um atleta que também precisa de sequência, precisa de ritmo, o atleta necessita disso. Acho que hoje um jogo extremamente difícil, muito truncado, a característica de jogo do Brasil dificulta muito, principalmente para atacantes com o perfil físico que o Andrigo possui, né? O próprio Alan também teve dificuldade dentro da partida pela imposição física da equipe do Brasil, que joga um jogo muito forte, um jogo muito pesado, mas ele procurou dar o seu melhor, o seu máximo. Acredito muito no potencial. Vamos seguir trabalhando, sempre acreditando, dando confiança, estimulando, porque eu tenho certeza que não só ele, mas como todos os outros, podem e devem evoluir. Com relação ao Persson, um atleta que vem de uma inatividade muito grande, hoje entrou pela primeira vez pós esse período, e a gente tem que ter calma e tranquilidade nesse momento. É um atleta que está vivendo um passo de cada vez, um dia após o outro. Hoje teve a oportunidade de participar de alguns jogos, que é extremamente importante, até mesmo para a motivação do próprio atleta, mas ainda é um atleta que precisa evoluir ainda em muitos aspectos, e ele mesmo sabe disso, para que ele possa chegar num nível o que a gente espera e que ele também acredita que possa jogar. Falou sobre o fraco futebol de Lucão do Break. Bom, eu acho que assim, você falou uma situação que eu concordo. Eu acho que hoje a partida em si não foi uma partida com primor técnico. Acho que o Guarani já teve muitas outras partidas, melhores apresentações tecnicamente, mas o Guarani soube jogar a partida, soube jogar contra um adversário que joga um jogo muito duro, um jogo muito específico, onde se tem que competir muito, onde se tem que disputar muito nas divididas, muito na força física, e o Guarani soube jogar esse tipo de partida. Nós alertamos isso aos atletas. Eu acredito que o Brasil é uma das equipes, vou usar até um termo, uma das equipes mais chatas, de se enfrentar, e isso é todo ano, dentro da Série B. O Brasil é um time que sempre cria muitas dificuldades, e foi uma equipe muito organizada dentro da sua estratégia de jogo. Mas a gente tem que salientar que hoje não foi o nosso melhor jogo tecnicamente, mas em termos de disposição, de disputa, de ser uma equipe aguerrida, isso não faltou em nenhum momento. Eu acho que esse fator fez com que a equipe pudesse construir o jogo que construiu. Fez o resultado, soube administrar o resultado em determinados momentos dentro da partida, se portou muito bem no aspecto defensivo, controlou bem o jogo, poderia até ter, pelas oportunidades, feito mais gols, mas de uma maneira geral, o importante hoje foi essa vitória. São 3 pontos a mais na classificação, nos coloca numa posição melhor, e seguimos trabalhando, agora com 2 partidas para fora de casa, onde a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor e voltar com pontos aí que a gente possa conquistar. Sobre o Lucão, como todos os outros atletas, é um atleta que tem uma característica de finalização, de jogador de mais presença de área, um jogador de conclusão a gol. Infelizmente, nós também não estamos conseguindo, nesse momento que até o próprio Guarani passa por um momento de oscilação, um momento de algumas trocas em função da equipe que vinha jogando cotidianamente, algumas trocas como a saída do Davó, outras por lesão, outras por cartão. Então a equipe também começa a mudar a sua característica, porque cada jogador joga de uma forma, tem uma característica individual. Então ele está procurando também se adaptar. É um atleta que vem contribuindo muito no aspecto de luta, de entrega para a equipe, e isso é determinante, e a gente acredita muito, tem muita confiança que ele possa evoluir, como todos os outros, para que possam estar sempre nos ajudando a conquistar bons resultados.
Daniel, o Guarani está reabilitado, né, depois de 2 resultados adversos, e a pergunta é: qual o significado para a sequência da competição, esta recuperação do Guarani dentro de casa? E gostaria que você também falasse das alterações que foram processadas, inclusive com a estreia do Maxwell. Bom, acho que a vitória foi muito importante para que a gente pudesse, o mais rápido possível. Ainda passamos 2 jogos sem pontuar e a equipe hoje voltou a vencer. Então acho que uma equipe que está fazendo o campeonato que o Guarani está fazendo, um campeonato sólido, com boas apresentações. É lógico que oscilações elas vão acontecer, uma partida ou outra com uma performance abaixo, mas o mais importante é a equipe ter voltado a vencer, conquistado mais 3 pontos, se colocar novamente numa posição muito boa dentro da tabela, principalmente porque o campeonato vai chegando na metade e a gente tem que procurar estar sempre na melhor colocação possível. Com relação às substituições, acho que as 2 primeiras trocas com relação ao Pablo e ao Maxwell, para dar um pouco mais de força às beiradas do campo, que naquele momento, no meu entendimento, a gente estava já sentindo um pouco o aspecto físico, e até mesmo para ter um pouco mais de mobilidade com o Sávio na frente no lugar do Lucão. Acho que a gente conseguiu equilibrar novamente o jogo, apesar de não ter sofrido com as ações do Brasil, mas o Brasil estava tendo um maior controle da bola. Depois ainda colocamos o Persson, o próprio Renan, o próprio Eliel também, para dar um pouco mais de ritmo a esses atletas, principalmente o Eliel, porque o Bidu tem 2 cartões amarelos e a gente sabe que vai ser inevitável em algum momento o 3º cartão amarelo acontecer, e até mesmo para ganhar ritmos aos outros jogadores e a gente não perder também a questão física de estar sempre num bom nível para não deixar o ritmo do jogo cair. Bom, Júlio, aí o técnico Daniel Paulista, que já está com a delegação seguindo para Guarulhos, o embarque para Santa Catarina, para Florianópolis, para o jogo de amanhã, 7 da noite, na Ressacada, contra o Avaí. O treinador para este jogo não deverá ter mais uma vez o Rodrigo Andrade e o Regis, jogadores que estão aí vetados pelo departamento médico por contusões musculares. O Carlão ainda não tem uma informação se ele viajou ou não com a delegação, depende, claro, da informação do Passarinho, o mesmo acontecendo com o Júlio César. Mas até interpretando, lendo, né, Júlio, o que disse o técnico Daniel Paulista, acho, aí já é achômetro, não é informação, que ele vai dar mais uma oportunidade para o Lucão do Break como titular. O que você achou, hein, Júlio? Pois é, acredito que sim. Acho que o Lucão vai ter uma sequência ainda nesse time do Guarani. O importante, né, CH, diante de um time que está na última colocação do campeonato, jogando em casa, o Guarani fez o papel dele, conseguiu uma importante vitória, até para quebrar aquela sequência de 2 derrotas consecutivas. O mais importante era vencer, ponto. Para recuperar a autoestima, para ter tranquilidade, baixar a poeira, que é o que o Guarani precisava, interromper a sequência de 2 cacetadas que o Guarani tomou. Mas não foi um bom jogo. O Guarani apresentou vários problemas, entre eles a falta de mobilidade e esse futebol previsível que é jogar com o Lucão, que mais tropeçou na bola do que qualquer coisa. O próprio treinador reconheceu que o time não jogou bem. Apesar de ter feito, na minha opinião, a principal partida dele, individualmente falando, estou falando do Índio, o jogo com ele fica amarrado, não tem influência. Você veja que no finalzinho do jogo, quando entrou o Persson no lugar do Regis, você veja que, né, porque aí o Sávio foi deslocado para um posicionamento mais livre lá na frente, o time do Guarani joga melhor assim, com caras móveis na frente. E o Sávio faz bem isso, sai da direita, vai para a esquerda, dá opções, né, e dá opção também para o meia que vem de trás. Um pouco do futebol abaixo do Andrigo é a condição física, falta de ritmo de jogo. Eu acho que ele ainda joga com dores e ele não combina, ele não orna muito com o Lucão na frente dele. Posso estar muito errado, mas essa é a minha opinião até agora, nesse momento. Quando tem um cara móvel, ele serve de apoio para a bola fluir entre as 2 linhas, né? A linha dos zagueiros e a linha dos volantes e meio-campistas. Fica mais fácil para jogar. Lembra, puxa na memória o Davol que fazia toda hora esse pêndulo de um lado para outro, para frente e para trás. O Lucão tem dificuldade para fazer isso. Então, não sei, de repente ele coloca mais uma vez o Lucão para jogar sem problema nenhum. O treinador é o Daniel Paulista, mas para mim, no segundo tempo, depois dos 30 minutos, ficou muito clara
E olha que não estava toda a tropa titular, hein? Tava faltando 2 caras importantíssimos, que são Regis e Rodrigo Andrade. Você imagina se está todo mundo à disposição, como fica ainda mais clara essa situação que eu estou defendendo. De qualquer maneira, valeu pela vitória. Eu acho que o time batalhou demais, teve dificuldade, é verdade, mas está recuperado e agora vai contra o Avaí amanhã, que está numa sequência muito boa. Vem de 2 vitórias consecutivas, 3 empates, tem 1 ponto acima do Guarani e é uma briga aí de cachorro grande. Jogar lá na ressacada nunca é fácil, mas o Guarani tem toda a condição. Eu acho que tecnicamente é um jogo muito igual, muito parecido. É só não repetir erros defensivos que tem toda a condição de trazer um bom resultado para Campinas, viu, Júlio? Sobre o que o Marquinhos perguntou para mim, eu passo para você a pergunta também. O Lucão do Break, eu acho, CH, que ainda vai ter mais uma oportunidade nesse time do Guarani, né? Até estava calculando ali 3-4 jogos para o técnico Daniel Paulista avaliar se ele mantém o Lucão do Break ou se ele tenta voltar para o sistema antigo. O que é que você achou do camisa 99 do Guarani? Eu não gostei. Eu acho que ele tem um futebol para entrar em determinadas partidas. De começo é muito complicado, porque ele quer se dedicar, porque ele é um sujeito muito, muito decente, muito trabalhador, esforçado, mas ele tem dificuldade. Então, essa movimentação, pela característica do ala esquerda, que é o Alan Victor, pela característica do próprio Sávio, você precisa ter caras mais móveis. Mas eu tenho falado isso constantemente aqui. Eu queria não ter razão, mas está tudo caminhando para isso. Agora, é justo, é correto colocar de novo ele para jogar. Eu até acho que ele vai manter o Índio no time, né? Vai segurar mais uma partida o Persson, até para dar um pouco mais de ritmo. Mas essas 2 peças, mais dias, menos dias, elas vão para o banco de reservas, porque para mim estão abaixo, tecnicamente e por característica, dos demais que estão à disposição do Daniel. O Tadeu de São José do Rio Preto, olha o nível da Série B, hein? O líder perde de goleada dentro de casa pro Lanterna, né? Teve isso, confiança. Até então, Lanterna do campeonato venceu o Náutico 4-0 no Recife. Um resultado que me surpreendeu muito. O Cássio Loyola, Júlio, boa tarde. Só o Guarani consegue perder pro Vila Nova. O resultado e a tabela... Com o resultado e com a tabela, Vasco e Botafogo já colaram. Acho que foi isso que quis dizer aqui o Cássius. Quilombo Grino, pelo futebol que eu vi sexta-feira, o Guarani não ganha do Avaí. Júlio, bom dia. Jogo para ganhar e retomar confiança. Informação sobre Rodrigo Andrade e Regis voltando amanhã. Difícil, hein, Marquinhos? Responde o Ricardo. Difícil. O Regis, a informação era que de 30 a 40 dias. E o Rodrigo Andrade, 20 dias. Não acredito, Júlio. Desfalques importantes aí, né, CH, para a sequência do Campeonato do Guarani, principalmente esse período, né, do Regis de pelo menos 8 semanas. Verdade. Dois desfalques gigantescos, mas nós tivemos uma grande notícia, além da vitória no jogo do Guarani, né? O Persson entrou muito bem, mas entrou como se ele estivesse jogando uma sequência de 10 partidas. Entrou fazendo tabela, deu passe para a origem do lançamento do Sávio para o segundo gol do Bidu. Oi? A origem. Então, cara, perder um, ganhou outro, né? E é assim o campeonato. Campeonato de 38 rodadas, você precisa ter elenco. E também foi legal o Renanzinho ter entrado de novo, sabe? Para começar a aparecer. Ele que no Campeonato Brasileiro ajudou tanto o Guarani, né? Então, assim, para ser um jogador de opção, é importante. Eu acho que o Daniel fez um trabalho legal. É difícil essa situação de decisão lá na frente, perdendo da avó. Agora ele ganha o Maxwell, né, também, que entrou bem também. Então tem mais opções aí. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante amanhã contra o Avaí, viu? Um jogo pegado e um jogo equilibrado, Júlio. Antes que você me pergunte, Júlio, respondendo, né? Júnior Todinho, como disse o próprio Michel Alves aquele dia, acho que para esse jogo ainda não. Beleza, Marquinhos. Deixa eu ler aqui. Mais mensagens. Existe alguma verdade em Bruno Sávio ter sido um pedido de Fernando Diniz no Santos? Existe algum interesse do São Paulo? Fonte, jornalista Jorge Nicola. Manda aqui o André. Quando o Nicola fala, a gente fica ligado, mas pelo menos no Guarani não tem nada, Júlio. O Nicola fala tanta coisa, isso que não acontece também, que eu te falava.
Mas eu não sei de nada não sobre isso. Pelo menos não ouvi nada das pessoas que eu tenho fonte. Marquinhos, ouviu alguma coisa, Marquinhos, aí? Nada. Não tem nenhuma informação. André Patti do Taquaral, o Guarani tem muitos jogadores pendurados. Eliel, reserva, Bruno Sávio, Bidu, Bruno Silva, Índio, Diogo Matheus. Além disso, o retrospecto do Avaí é muito ruim. 20 jogos. Aí ele mandou aqui, né, o André, perguntando se esses dados eram corretos. 20 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Fui consultar no grande especialista em retrospectos do Guarani, José Mariolani, e são incorretos. O Guarani tem muito mais equilíbrio nesse retrospecto do que teria aí com 2 vitórias em 20 jogos. São 14 jogos entre Guarani e Avaí na história, 5 vitórias do Guarani, 6 vitórias do Avaí, ou seja, um equilíbrio muito grande, né? Apenas uma vitória de diferença. E 3 empates. Esses números eu encontrei no jogosdoguarani.com. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 12 horas e 21 minutos, eu quero falar do Café Pacaembu. Você que procurava o Café Pacaembu, mas não encontrava em Campinas, agora você encontra nos principais supermercados da cidade. É isso mesmo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Café Pacaembu, há mais de 60 anos aproximando as pessoas com um café de mais aroma e mais sabor e qualidade com respeito ao meio ambiente. A empresa valoriza a sustentabilidade e tem o selo Eu Reciclo. Café Pacaembu, agora você encontra em Campinas. Quem conhece pode comprar, quem não conhece, experimente, você não vai se arrepender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Uma ficha técnica especial com o Ouro Olímpico, né? O bicampeonato da seleção masculina de futebol. O Brasil venceu a Espanha 2-1 em Tóquio, em Yokohama, no caso, né? Com gols de Matheus Cunha, fez 1-0 para o Brasil. O Mikel empatou para o time da Espanha e o Malcom, com 3 minutos do segundo tempo, fez o gol do título, bicampeonato olímpico, medalha de ouro para a seleção masculina de futebol. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19981944285. Telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit gabinete gaveteiro com porta e cuba CQ 35 Irazu, branco ou castanho com branco, Roca 899,90. Cuba de apoio Deba 46 por 44 Roca 549,90. Ofertas válidas até 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Tem rede balançando. É bola na rede. Diogo Matheus para Pablo, volta no Diogo Matheus, ele rola para Bruno Sávio por dentro para Penso, voltou Bruno Sávio, dominou, entrou na área, fez o cruzamento, vem na bola de cabeça, entrou Bidu, é gol! 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 Gol!
37 minutos passados do segundo tempo. Uma jogada extraordinária pela direita. Persson tocou para Bruno Sávio. Ele entrou na área e fez o erguimento da bola no segundo pau. Bidu apareceu finalizando e jogou a bola no fundo do gol. E ela fez chorar. Bidu, o menino da base, formado no aço da base do Guarani Futebol Clube, manda a bola no fundo do gol e faz o segundo gol do Guarani. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Bidu, Matheus Bidu, camisa 20. Ele, o autor do gol. Arranca a genuína emoção dos bugrinos. Matheus Bidu faz o segundo do Guarani. Hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe fica por conta, Batista, da jogada aqui, ó, do lado direito da equipe do Guarani, com a presença do Bruno Sávio e também do Eduardo Persson. O Bruno Sávio acabou fazendo o cruzamento, a bola viajou e apareceu lá do outro lado quem? O Bidu. O Bidu acabou surpreendendo e meteu a bola no fundo do gol do Matheus Nogueira. É o segundo do Guarani no brinco. 2-0, Bidu foi pra rede. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos aos destaques finais, começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e ontem a Ponte Preta voltou para a zona do rebaixamento. Perdeu pro Botafogo pelo placar de 2-0 e está na 18ª colocação. A Ponte tem pela frente 2 jogos em casa, contra a Londrina, quarta-feira, 7 horas da noite, e no próximo sábado contra o Confiança, às 4:30 da tarde. 2 equipes que brigam na parte de baixo da tabela. O zagueiro Cleilton, que cumpriu suspensão, retorna à equipe e Rodrigão será reavaliado para saber se fica à disposição para o duelo contra o time paranaense. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Júlio, jogadores do Guarani têm compromisso nesta terça-feira contra o Avaí na ressacada. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time. Existe a possibilidade de Maxwell ser o titular em lugar de Lucão do Break, jogador que mais uma vez não correspondeu às expectativas. Regis e Rodrigo Andrade são atletas que permanecem em tratamento médico.
Muito bem, encerramos aqui o Nossa Área desta segunda-feira. Na sequência vem a edição nacional, ainda repercutindo os Jogos Olímpicos e abordando aí a semana dos times de São Paulo. Eu volto 5 horas no comando do Bandeirantes Esportivo, agradecendo os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Fernando. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes